Beleza, vamos lá. Gente, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a expansão ultramarina da Europa, né, da europeia, nos séculos XV e século XVI. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a partezinha da expansão do whiteboard, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar ou se travou aqui, eu não vou conseguir mais. Beleza? Quarentena, o whiteboard, compartilhar. Tem só carregar aqui que a gente começa. Beleza. Tá. Agora seria se essa merda parece travar, né? Isso, vamos lá. Tá. Expansão ultramarina europeia. Europeia dos séculos XV e XVI. Vou escrever assim porque não sei fazer a variação romana direito. Beleza. É, a sociedade, né? Quando a gente tem aí a expansão ultramarina europeia dos séculos XV e XVI, né? E aí a gente passou por diversas mudanças estruturais, com as crises do final da Idade Média, e ele precisava crescer economicamente, né? Se expandir e buscar novas soluções para os problemas internos. A solução para esses problemas aí vai decorrer justamente da expansão ultramarina. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que compreender, isso não, isso aqui. Vou pegar outro aqui, isso aqui. A gente precisa compreender, né, que a expansão, ela promove duas coisas, né? Ela quer duas coisas, que são novas rotas também de comércio para o Oriente. E aí as novas rotas do comércio para o Oriente e também a conquista e a colonização da América. Tá legal, gente? Da América. São essas duas coisas que vão aí motivar a expansão ultramarina, né? Mas quais foram outros fatores aí? Quais foram, foram os fatores que contribuíram para, para a expans- expansão, expansão ultra, expansão marítima na Europa? Para a expansão da Europa. E aí, vocês sabem quais foram esses dois fatores? São duas coisinhas bem pequenas, mas que têm um interessante contexto. Nesse contexto que a gente está falando, né, das explorações, existiam artigos, né?
para serem vendidos. E essa era a maneira que eles encontraram para vender e ganhar dinheiro em cima das explorações, né, da expansão marítima. Eles pensaram muito nas especiarias, né, as especiarias e os artigos, artigos de luxo, tá? Essas duas coisas eram bem importantes. Onde aí a gente vai ter, primeiro, né? Vamos falar aqui sobre as especiarias. As especiarias, elas eram o quê? As especiarias, elas eram cravo, né? São temperos, canela, que mais? Pimenta e por aí vai, né? Noz, pimenta, noz, gengibre, gengibre, entre outros. Já os artigos de luxo, né? Que também davam bastante coisa. Os artigos de luxo eram o quê? Perfumes, marfim, marfim mesmo de elefante, tá? Marfim, porcelanas, tecidos. Esses produtos, eles incentivaram bastante a exploração, né, da expansão marítima. E aí a gente vem em outra ideia, né, que, que teve que foi que esse monopólio aqui, ó, esse, esses dois, esses dois, vamos ver se eu consigo ligar aqui esses pontos, né, que é o cravo, a canela, a noz, eles estão ligados entre si, tá? Vai e volta. Vamos lá. Os artigos, né, as especiarias aí de luxo, seja ela de luxo ou de especiarias, eles tinham duas cidades aí importantes, né, que são Genova e Veneza, né, que aí eles vão deter esse monopólio, monopólio comercial, né, comercial, e aí durante todo o século XV, tá bom? Então eles durante, cadê? Durante todo o século XV, século XV aí, que é justamente esse período. Só que tem um porém aí, né? É, esse comércio era muito lucrativo, né? E aí ele controlava os produtos provenientes do Oriente, onde as cidades italianas navegando pelo mar Mediterrâneo recebiam os produtos por altos preços na Europa. Tem uma coisa legal para falar sobre isso aqui. Já que a estava, Genova e Veneza detinham o comércio, né? Esse lucrativo comércio aí, surgiram setores, né, da burguesia europeia que eram vinculados ao governo, aos governadores venezianos, aos governadores venezianos, que contribuíram para, para que houvesse um bloqueio, né? Eles contribuíram para que houvesse uma nova alternativa de comércio com o Oriente. E aí vai deslocar outra coisa bem importante, que é justamente onde os turcos, né? Os turcos eles vão dominar, né? Os turcos eles vão conquistar é a palavra, vão.
conquistar Constantinopla, Sinopla, e em seguida eles vão, eles em seguida realizam uma manobra de bloqueio, bloqueio dessas, é, bloqueio do comércio. Então, só recapitulando aqui, a gente vai ter, né, a expansão ultramarina, que foi influenciada, né, por novas rotas de comércio para o Oriente, conquista e colonização da América. A gente tem os fatores que contribuíram para a expansão, né, que são especiarias e artigos de luxo, que aí provinham aí de perfume, marfim, porcelana, tecidos, cravo, canela, pimenta e noz. E aí a gente tinha as cidades, né? E essas cidades que controlavam o monopólio, né? Aí de artigos de luxo e de especiarias, né? E aí a gente tinha as cidades de Nova Veneza, que detinham esse monopólio comercial durante todo o século XV. Só que aí também havia os setores da burguesia europeia que ficaram ligados. Pô, esse dinheiro só tá ali, ó, velho. A gente tem que intervir de alguma forma. Então eles se aliaram, né, aos governadores venezianos que contribuíram para que houvesse uma nova alternativa de comércio com o Oriente. Eles estavam procurando uma nova rota. E aí os turcos entram no meio e vão conquistar Constantinopla e em seguida realizam uma manobra de bloqueio do comércio. Mas os turcos aqui, né, eles vão conquistar Constantinopla em, em 1453, tá legal? E em seguida eles fazem exatamente isso aí. É, fora isso, né, a gente tem outras coisinhas aqui. A gente vai precisar, coisa legal, que é interessante, né? É, precisa de gente. Agora a gente vai ter uma série de mudanças. Uma série de mudanças desses assuntos, né? Uma série de mudanças onde se precisava, precisava, em, precisava de gêneros alimentícios, Havia uma grande, grande falta de metais, metais preciosos, porque as minas que haviam lá já não estavam dando tanto retorno assim. As jazidas já não eram tão frutíferas como antes. Então, houve uma grande falta de metais preciosos, e isso contribuiu para que houvesse a expansão marítima. Outras coisas que também contribuíram com esse pensamento é justamente a questão religiosa, tá bem? Questão religiosa. A questão religiosa, onde se, né, se praticava a cultura da pregação e expansão também do evangelho. Expansão do evangelho, né? Ou melhor, da expansão da fé cristã, a criação de cristão. E isso só foi possível por conta da, da, das melhorias científicas, né? E aí eu vou colocar aqui em outro lugar para não ficar muito grande. Aí a gente vai baixando aqui, eu vou baixando, baixando, baixando até achar o lugar ideal. E aí a gente vai aí haver uma série de avanços tecnológicos, avanços, avanços tecnológicos
tecnológicos navais, com a criação da bússola de caravelas e mapas para o para que as navegações dessem certo. Também tem a questão da aceitação, então, era a aceitação da terra redonda, ok? E aí, no mais, é só isso aqui sobre o início aí do que foi a expansão ultramarina e seus motivos, né? Claro que a gente vai falar aqui também sobre cada uma delas. A gente vai começar aqui pela portuguesa, também expansão marítima portuguesa. Aqui, ó, expansão, expansão marítima portuguesa. Vamos lá, vou fazer em tópicos e aí fica bem legal, né? Expansão marítima portuguesa. Vou ficar aqui, vamos lá. Perfeito. Expansão marítima portuguesa. Primeiro de tudo, a, eh, os portugueses foram os pioneiros da expansão marítima. Tá legal? Foram os pioneiros da expansão marítima, por sua localidade ser aberta de acesso ao mar e também por ausência de guerras. Também nessa época não havia muitas guerras lá em Portugal. Então, um dos fatores, né, alguns dos fatores a gente vai acabar abordando aqui, né, que é a centralização, né? Centralização da administração, tá bom? A centralização administrativa em Portugal, justamente por conta aí de suas riquezas. A centralização de Portugal com a dinastia de Aves permitiu que a monarquia passasse a governar em sintonia com os projetos da burguesia, tá legal? E aí a gente vai ter também o mer, mercantilismo, né? Que aí é com a concentralização político-administrativa, Portugal adotou como política econômica o mercantilismo, tá? E a prática do mercantilismo, ele vai tanto auxiliar os monarcas quanto ao rei. O rei queria poder para auxiliar o Estado, deixar o seu Estado mais forte, enquanto a monarquia queria justamente a concentração de capitais. Então, a gente tem também a ausência de guerras, né? No século XV, enquanto vários países europeus estavam envolvidos em confrontos militares, Portugal era um país sem guerras, né? A Espanha, por exemplo, ainda lutava pela expulsão dos mouros, muçulmanos nascidos na Península Ibérica. Tem também o fator que eu acabei de falar, que é o fator geográfico. Acho que, ó, fator geográfico, onde se encontra né, banhado em toda a sua costa oeste pelo Oceano Atlântico, o que facilita a expansão portuguesa nos mares nunca antes navegados, né? Então, como eu estava falando, um dos daqui é a ausência de guerras, sua localidade geográfica, né, que é onde se encontra a maior
parte oeste de encontro com o Oceano Pacífico. Pacífico, tá legal? Temos também aí a Escola de Sagres, se não a mais importante dela, onde, né, era um centro de pesquisas náuticas português, né, onde se desenvolvia várias peças, né, como a bússola, como as pessoas focadas naquilo, como as caravelas, como os mapas, as cartografias, né, pessoas capacitadas que podiam retratar ali na época o caminho em que se percorria, né, até então para depois retratar ao rei, né? E aí a gente tem também o ciclo oriental, né, que primeiro descobriu Madeira, Açores, Cabo Bojador, Cabo das Tormentas, Cabo Verde, Golfo da Guiné, tá bem? As principais etapas da navegação portuguesa: Tomada Celta, Arquipélago da Madeira, Açores, Cabo Bojador. Senhora? Ou não, ou não. Não foi não. Beleza. Agora a gente vai falar sobre a expansão. Deixa eu vir mais para cima aqui. Ai, meu Deus, como é que faz? Ah, vem para cá. Vem para cá. Vai vir para cá. Então, vamos para cá. E aí tá tudo certinho. Navegações espanholas. Navegações espanholas. E não, uma das coisas mais importantes sobre as navegações espanholas é o fato de não ter iniciado, iniciado as atraso. Vamos falar sobre. É um atraso, né? As navegações espanholas, houve uma demora barra atraso em suas navegações devido à dessa guerra, sobretudo presença de mouros, devido à presença dos mouros e mais e a falta de um poder político. Isso foi resolvido mais tarde, né, com o casamento dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel Castela. Beleza. E aí a gente vai falar aí sobre. Bom, né? 12 mil, né? Em 1463. Beleza? Fora isso, a gente tem também aí, em 1492, a gente vai ter a descoberta por Cristóvão Colombo a América Central, onde ele fez
quatro viagens e morreu nas Filipinas sem saber que tinha chegado, tinha chegado à América, pois acreditava que tinha chegado às Índias e a- nomeou o nome dos, das pessoas que viviam aqui de índios. Aqui não, né? Viviam na América Central de índios. Gente, eu estou ignorando a pontuação, tá? Você já deve ter notado isso várias vezes. Ah, e aí, nada mais, nada menos, né? Veio o Américo Vespúcio, Ves- e corrigiu o erro. Legal? E aí a gente vai ter mais três navegadores importantes, que são Vicente Pinzon, em 1500. A gente tem Vasco Nunes Balboa e a gente tem Fernão de Magalhães. Legal? 1513 a 1519. Onde aí Vicente ele chega ao Rio Amazonas, né, no Mar Doce. Vicente Pisona, em 1500 ele chega ao Rio Amazonas, no Mar Doce. Vasco Nunes Balboa, 1503, chega ao Oceano Pacífico. E Fernão, desculpa aqui, Fernando não, Fernão Magalhães, em 1519, ele faz a primeira circunnavegação da Terra, onde Fernão morre e Sebastião Delcano completa sua viagem. E aí a gente vai ter três tratados, né, que são importantes os tratados, que são os tratados de Tordesilhas, Tordesilhas, esses são importantes, Tordesilhas, Tratado de Toledo, Tordesilhas, Toledo, e a gente vai ter aí também é, o, a bula intercoeteira, tá bom? Intercoeteira Toledo, Tordesilhas. Tordesilhas foi em 1480, não, 1480 foi Toledo, 1480, Tordesilha foi em 1444, 1494, e da bula interporteira aí foi em 1493. O Tratado de Toledo, ele assegura aos espanhóis a posse de todas as terras descobertas a serem descobertas, né? O Tratado de Tordesilhas, ele é a divisão do mundo ultramarino, né, em 370 léguas a oeste de Cabo Verde. E a bula interporteira é justamente a parte aí onde os reis espanhóis conseguiram, junto ao Papa Alexandre, a edição desta bula que determinava a divisão do mundo ultramarino por 100 léguas. No mais, falta apenas uma. Falta apenas essa aqui para a gente completar nosso raciocínio. E aí a gente segue para questões. Vamos lá? E aí a gente vai ter também, bem facinho aqui, ó. A gente vai ter navegações
que são as mais simplesinhas, né? Que são as navegações francesas, inglesas e holandesas. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, o que a gente mais precisa saber é que na Inglaterra houve pirataria, tá legal? Pirataria. E a Inglaterra, ela concedia o poder aos piratas de saquear os navios de nações inimigas. Legal. Tranquilo. Então você podia roubar aí, desde que você dividir em metade do que você roubou com o poder da Inglaterra. Então a gente tem também as consequências da expansão marítima aí, que é o eixo econômico, né, que muda para o Mediterrâneo, para o Atlântico, a mudança da dieta alimentar, fluxo de ouro e prata, tá? Desenvolvimento de bancos, bolsas, letras de câmbio, saber científico e os espanhóis eles escravizaram os indígenas como um todo, sempre foi assim, infelizmente, né? E aí, com isso, a gente encerra por aqui um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando, pessoal, que o canal é inteiramente proposital para o meu aprendizado em si. Não tenho nenhuma responsabilidade em ensinar e nem profissão para poder falar com propriedade. Isso é inteiramente feito por mim para adquirir conhecimento. Vamos lá. E aí, vou só aqui mudar a telinha da gente, né? Parar aqui de compartilhar. We will close whiteboard to everyone. Sim. E aí eu vou compartilhar agora só a minha tela, né? E aí a gente ver o que vai dar. Share. Deixa eu fechar isso aqui. Pode fechar, pode fechar. Oh, meu estrela, cadê? Para de compartilhar. Porto Marítimo aqui. E agora vamos fazer essas questões aqui. General. Beleza. Eu acho que dá para ver, né? Então aí a questão um, né? Da Sesgran Hill. A expansão marítima dos séculos XV e XVI, os países ibéricos desenvolveram a ideia de império ultramarino, significando ocupações de pontos estratégicos e domínio das rotas marítimas, a fim de assegurar a acumulação de capital mercantil. O estabelecimento de regras que definem o sistema colonial nas relações entre as metrópoles e as demais áreas do império para estabelecer as ideias de liberdade comercial. Isso aqui eu vou riscar. A integração econômica entre várias partes de cada império através do comércio intercolonial. Isso aqui eu vou riscar. A projeção da autoridade soberana centralizada das expectativas e a junção da autoridade temporal. Acho que é a letra A. Nem sei se é verdade, tá, gente? É tudo aqui um mar. Eita porra, como é que virou isso agora? Borrachinha, não, borrachinha. Vai-se embora, borrachinha. Letra A. E aí a gente tem que conferir, né? Ah, 7, 8. Letra D. Não, isso aqui já era.